Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos novamente aí, né? Vamos dar continuidade ao módulo de processamento de imagens digitais e após esse recesso aí, vamos dar continuidade ao entendimento de todo esse processo de geração de imagens radiográficas. A gente tem que entender que existem três processos de processamento de imagem radiográfica. Nós temos aí atualmente o mais moderno, né, é o sistema digital DR, que toda a sala de radiologia ela é toda interligada digitalmente através de equipamentos de informática. E nós temos imagens digitais de modo real e instantâneo na tela do monitor. E aí isso faz com que otimize todo o trabalho dentro de um setor de radiologia. Mas antes que a gente chegasse a esse ponto, passamos por vários processos e aperfeiçoamento dentro do processo de processamento e geração de imagem radiográfica na radiologia convencional. E aí, posteriormente, também houve modernização nas áreas de tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia e assim por diante. Mas nesse módulo aqui, nós vamos aprender desde o início, desde como era feito a revelação e a criação de imagens radiográficas, né, que era no modo convencional, como nós chamamos, que era o modo analógico, onde utilizávamos a película radiográfica, no qual eu acho que vocês conhecem, né? Já é um pouco antigo esse módulo de revelação, embora existem locais, aí, municípios distantes aí, de grandes cidades, que ainda utilizam desse recurso de módulo de revelação, com película e químico. Então, o primeiro processo de revelação de imagem radiográfica foi através da revelação convencional analógica, utilizando película radiográfica e químicos, no qual eles eram utilizados, né, ficavam em grandes tanques, existiam ali 5 compartimentos de químicos e água para que pudéssemos fazer a revelação dessa película radiográfica que foi exposta à radiação ionizante pelo equipamento de radiologia. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender, a gente tem que saber que existem aí ferramentas, equipamentos que auxiliam e são necessários para que possa ter uma imagem radiográfica em uma película radiográfica. Nós aí utilizamos na radiologia convencional de ecrãs e o chassi, que armazena a película radiográfica. Então, esse chassi ele é considerado um receptor de imagem, um tipo de receptor de imagem, é um dos mais antigos, no qual ele é aberto e nós aí inserimos uma película radiográfica virgem dentro desse chassi, que é chamado, e aí fechamos esse chassi. E dentro desse chassi existe em cada lado dessa porta um material feito aí de papel, né, chamado de ecrã ou tela intensificadora. Então, para que possamos criar uma imagem radiográfica, nós precisamos ter um receptor de imagem, ou chamado chassi. Eu vou colocar uma imagem aqui do chassi para vocês, verem aqui. Então, esse aqui é um chassi. E também precisamos de tela intensificadora. Também vou colocar para vocês aqui, a imagem de uma tela intensificadora, para vocês aí terem um melhor entendimento do que eu estou falando. Tá vendo? Então, precisamos desses dois componentes para poder produzir uma imagem radiográfica na película radiográfica. Tá bom, gente? Agora, nós temos que entender cada componente dessas estruturas que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. A gente tem que entender como é que é composto uma tela intensificadora, ou ecrã, também podemos chamar assim. Também nós temos que entender como é que é uma estrutura de uma película radiográfica. E aí, após entendermos cada componente desse processo de geração de imagem radiográfica, modo convencional, a gente vai entender todo o processo de geração de imagem a partir do momento que a gente aperta o botão do equipamento de radiologia para produzir imagem radiográfica e aí expor essa película às radiações ionizantes. Tá bom? Então a gente vai começar a entender a estrutura da tela intensificadora.
De primeiro momento, a gente tem que entender que a tela intensificadora ela tem a função de, vamos dizer assim, aumentar a capacidade luminosa para que chegue essa luz no filme radiográfico e aí sensibiliza todos os cristalzinhos que compõem essa película radiográfica. Então, a função da tela intensificadora do Ekran é fazer conversão luminosa e produzir bastante luz para sensibilizar a película radiográfica. Com essa função, a gente pode ter uma menor exposição da radiação ionizante no paciente e produzir mais energia luminosa para que essa película radiográfica seja sensibilizada. Então, a função da tela intensificadora é basicamente essa, é fazer a conversão da radiação X em energia luminosa para expor a película radiográfica, e aí também a gente consegue fazer uma redução da exposição do paciente às radiações ionizantes, ou seja, expor menos o paciente e produzir muita radiação luminosa para sensibilizar a película radiográfica. Então, a tela intensificadora ela tem algumas camadas para poder compor essa tela intensificadora. Ela tem a camada de base, né, que é um suporte aí de plástico. Atualmente ela é feita de plástico, mas inicialmente ela foi feita de papel. Mas com o avanço aí, com o passar do tempo, foram usando uma base de plástico na tela intensificadora para poder aí ser uma estrutura, né, bem rígida para poder acoplar as outras camadas nesse equipamento aí. Então, ela é composta de base, camada refletora, camada de fósforo ou camada fluorescente, né? E a camada protetora. Então, a camada base, que é a primeira camada, é que vai dar suporte e estrutura para poder colocar as outras camadas em cima. Logo em seguida, depois da camada de base, eu vou colocar uma fotinho para vocês aqui, para vocês verem as camadas que eu estou falando. E aí, após a camada de base, vem a camada refletora. Então, essa camada refletora, como o nome já diz, ela faz com que a radiação X passe e, se alguma energia luminosa ela voltar do filme radiográfico, essa camada refletora ela vai fazer a reflexão para essa energia voltar de novo para o filme radiográfico, e assim a gente não perde nenhuma energia luminosa para sensibilizar essa película radiográfica. Então, o nome já diz, uma camada que reflete a energia oposta ao filme radiográfico e volta para o filme radiográfico, para a gente não perder nenhum resíduo de energia luminosa. Essa camada refletora ela é composta de um dióxido de titânio, que faz essa função de reflexão da energia luminosa. E aí, base, camada refletora, depois vem a camada de fósforo. A camada de fósforo é uma das camadas mais importantes também da tela intensificadora. Ela é onde faz a conversão da radiação X em radiação luminosa, que vai sensibilizar a película radiográfica. Então, é nessa camada que acontece toda a produção de energia luminosa em grande quantidade, que vai sensibilizar a película radiográfica. E essa camada aí ela é composta de tungstato de cálcio. Então, essas substâncias elas fazem a conversão da radiação X em radiação luminosa para sensibilizar a película radiográfica. E aí, por último, temos uma camada protetora. Como o nome também já diz, né? É uma camada que vai proteger a camada refletora, a camada de fósforo e a base. Ela vai ser a última camada. Então, é base, camada refletora, camada de fósforo, camada fosforescente e a camada de proteção, que é para proteger essas outras camadas aí durante o manuseio, que ela fica dentro do chassi. Esses écrãs de um lado e o écrã de outro, e no meio fica a película. E a gente fecha esse chassi. E aí, para evitar esse atrito da película com a tela intensificadora, é composta uma camada protetora. E também ela ajuda a não gerar o efeito de eletricidade estática e assim não velar a película radiográfica, no qual o professor Cristiano já mostrou para a gente no grupo aí, né, alguns efeitos na película radiográfica em forma de raízes, de raios. Então, esse é o efeito eletroestático, por conta da fricção de uma película radiográfica com a outra e com o écran com a película. Então, ele evita também esse tipo de efeito e assim a gente não perde essa película radiográfica. Tá bom, gente?
Então, a tela intensificadora, ela tem a função de converter radiação X em energia luminosa. E aí, com pouca radiação X, a gente consegue produzir bastante energia luminosa para sensibilizar a película radiográfica. E o ecrã, ele é composto, né, dessas 4 camadinhas aí. Camada de base, que é uma camada feita com plástico, né, um plexo aí maleável, resistente. E aí vem a camada refletora, que tem a função de refletir a energia que volta, né, no sentido oposto da película radiográfica. Então ela rebate essa energia de volta para a película, para a gente não perder nenhum tipo de energia luminosa. E aí, assim a gente consegue ter bastante quantidade de luz em direção à película radiográfica. Nós temos a camada de fósforo, camada fluorescente, que é a camada principal da tela intensificadora, que tem a função de converter radiação X em energia luminosa, que vai lá em direto o filme radiográfico. E por último, a camada protetora, que aí tem a função de proteção e evitar aí o efeito eletrostático aí com a película e com as camadas do ecrã. E uma coisa bem importante a saber do ecrã é que para filmes de raio-x nós precisamos utilizar 2 ecrãs de um lado e do outro, e a película no meio. Então nós usamos 2 ecrãs dentro do chassi. Já no filmes de mamografia, nós só colocamos uma tela intensificadora, um ecrã de um lado e a película da mamografia de outro. Então a gente não precisa usar 2 telas intensificadoras em exames de mamografia. Agora vamos entender sobre o outro dispositivo, que é a película radiográfica, que é um componente aí no processo de revelação de imagem radiográfica que precisamos ter para gerar imagem radiográfica. Então a película ela é um material, né, que existe uma emulsão nessa película que é responsável por armazenar toda aquela energia luminosa que veio do ecrã, para poder posteriormente essa película ela ser emergida em químicos, né, para poder aparecer uma imagem radiográfica nessa película. Então, essa película radiográfica, ou filme radiográfico, ele é composto por 3 camadas, que é a camada de base, que é essa camada de base, ela também é uma estrutura para poder ser o suporte das camadas posteriores, né? E vem a camada de emulsão, que é a camada mais importante da película radiográfica, é onde acontece aí o armazenamento da imagem latente, que é a imagem que a gente não consegue ver na película radiográfica. A gente só consegue ver essa imagem após o processo de revelação com os químicos. Aí ela deixa de ser a imagem latente, passa a ser uma imagem visível depois que nós realizamos o processo de revelação com essa película radiográfica. E aí também nós temos uma camada protetora, que é para proteger essas camadas superiores. Então a camada protetora ela é a última camada também, que é para proteger aí todas essas camadas da película radiográfica. E entre essas camadas existe uma camada adesiva, que é para colar uma camada na outra. E aí a gente tem uma película radiográfica. Então vou colocar para vocês também aqui, ó, o desenhozinho das camadas que compõem uma película radiográfica. Então a camada base ela é feita de poliéster, que é um material flexível, resistente, ele não quebra, então transparente. Vocês aí, não sei se já tiveram a oportunidade de tocar numa película radiográfica, vocês notam que quando a gente dobra a película, ela não quebra, ela não racha, só se a gente apertar muito, e aí vai causar rachaduras. Mas essa camada ela é feita de material de poliéster, que é um material flexível e é uma camada transparente. E aí a segunda camada, que é a camada de emulsão, que é a camada mais importante de uma película radiográfica. É aí onde acontece todo o processo de revelação e armazenamento da informação da imagem, né, radiográfica, da estrutura que foi exposta à radiação, e aí meio que timbrou nessa camada de emulsão. Então a camada de emulsão ela é uma camada composta de uma gelatina, que é feita de substância do osso, né, e cristais aí de haleto de prata e iodeto de prata,
que são as substâncias que vão ser sensibilizadas pela energia luminosa que o Ekran lá mandou para a película radiográfica e armazenar essa informação aí do desenho da estrutura que foi exposta na radiação. Então a camada de emulsão ela é composta pela camada gelatinosa, que é composta de substâncias do osso, e essa camada gelatinosa ela faz com que os cristais de iodeto e aleto de prata fiquem homogêneos nessa camadinha. E existem muitos aí cristalzinhos nessa camada, que no caso a gente não consegue contar, né? Espalhados de forma homogênea nessa camada de emulsão. E aí evita o acúmulo de cristais de um lado, do outro, fica bem de forma homogênea. E aí também, então, a camada de emulsão é composta pela camada gelatinosa e cristais de aleto e iodeto de prata. E é a camada onde fica armazenada as informações do desenho radiográfico, que posteriormente vai aparecer na radiografia depois do processo de revelação com os químicos. E aí vem uma camada adesiva, né? Camada de base, camada adesiva, depois vem a camada de emulsão, colou uma parte, depois vem camada adesiva de novo, depois vem a camada protetora e cola aí o restante dessas camadas aí. E aí o nome, como já diz, né? É para proteger as outras camadas, principalmente a camada de emulsão, que é a camada que contém as informações da imagem latente. Então, revisando aqui, imagem latente é a imagem que você não consegue ver mesmo quando a película for exposta à radiação ionizante e energia luminosa. A imagem visível é quando a película ela já consegue mostrar para você a imagem da estrutura que foi radiografada após o processamento de revelação com os químicos que são aí utilizados no processo de revelação dessa película radiográfica. Tá bom, gente? E após entendermos, né, toda a estrutura desses componentes que utilizamos para poder fazer e produzir imagem radiográfica, agora nós vamos entender como é que é feito o processo de revelação dessa película radiográfica aí no modo convencional de processamento de imagens radiográficas. Só para explicar para vocês, no cronograma de um tempo assim, de processamento de imagem, no desenvolvimento do processamento de imagem radiográfica, nós temos, no primeiro momento, processamentos de imagem de forma manual, com película radiográfica. Depois, ao passar do tempo, foi se modernizando esse processo de produzir imagem radiográfica e processar as imagens radiográficas. Nós entramos na era digital e aí surgiu o modo de radiologia digital CR, que aí também muda um pouco a estrutura da sala de radiologia, entram tecnologias digitais e aí nós passamos a não usar mais película radiográfica e os químicos reveladores e fixadores, né? Nós temos aí a câmera escura, onde realiza esse processo, e passamos a introduzir no setor de processamento uma CR, que é uma distalizadora grande, e aí nós não usamos mais chassi e película radiográfica, nós agora usamos cassete, e dentro desse cassete nós temos uma placa de fósforo que funciona como película radiográfica. E ela não é descartável, ela fica ali o tempo todo. E aí a gente insere esse cassete dentro de uma digitalizadora, que é a CR, e ela produz a imagem digital, não mais analógica na película. Ela agora envia essa imagem lá para o computador, onde a gente vai trabalhar essa imagem, e aí a gente vai poder armazenar em um local chamado PAX, ou gravar no CD, ou imprimir no papel. E aí esse é o segundo momento do desenvolvimento de processo de revelação. E aí, mais tarde, entrou o terceiro modo de se revelar, o mais avançado, onde toda a estrutura de uma sala de raio-x fica toda interligada de forma digital. Nós não temos mais um equipamento convencional com equipamentos digitais, nós temos todos os equipamentos digitais, e aí a gente dispara a radiação em umas placas, né, dentro dessa sala, que gera a imagem automática em modo real no monitor. Então todo o setor de radiologia se torna digital. E essa modalidade da radiologia digital é chamada de DR, radiologia digital.
Então, nós temos 3 modos aí, na linha do tempo de processamento de imagens, que nós devemos entender. Processamento manual, com película e químico. Processamento digital, com cassete e digitalizadora. E modalidade totalmente digital, que é o DR. Então, nós temos o CR, digital CR, e por último, o digital DR, que é totalmente digital. A gente não usa nenhum tipo de cassete digitalizadora. A gente dispara a radiação em uma placa, né, receptora, e ela já converte a radiação em energia, em imagem digital, já manda para o computador. A gente não precisa inserir mais nada em lugar nenhum para poder produzir imagem. O próprio equipamento já gera a imagem, já manda para o computador para a gente trabalhar em tempo real. Nós temos esses 3 modos. E agora a gente está estudando o primeiro módulo, que é o módulo convencional, o módulo manual. Então, aí voltando, né, a explicação, no modo convencional manual de revelação, nós vamos pegar essa película radiográfica que foi exposta na radiação ionizante, né? E aí essa película ali, ela tem uma imagem latente, que é uma imagem que a gente não consegue ver na película, e a gente vai inserir essa película num tanque, no compartimento que tem 5 locais, onde nós vamos emergir essa película radiográfica para poder realizar o processo de revelação e no final nós termos uma imagem visível. Então, inicialmente nós temos uma imagem latente e após o processamento dessa película nesses químicos, né, nós vamos ter uma imagem visível, onde a gente consegue ver na película essa imagem radiográfica. Então, dentro desse tanque, nós temos no primeiro compartimento o compartimento com químico revelador, e aí no segundo compartimento nós temos água, no terceiro compartimento nós temos o químico fixador, e aí no quarto compartimento nós temos água de novo, que é para remover todos os resíduos do químico revelador e fixador. E aí no quinto compartimento nós temos uma área de secagem para poder essa película ser seca e depois ser entregue para o paciente. Então, nesse processo manual de revelação com a película, nós temos 5 etapas. Etapas de revelação, etapas de fixação, etapa de revelação, etapa de lavagem, etapa de fixação, etapa de lavagem de novo e a etapa de secagem para depois essa imagem ser entregue para o paciente. Então, nesse processo todo, a gente tinha uma grande demora de entrega dessa imagem para o paciente. E isso causava um pouquinho de transtorno e acúmulo de imagens no setor de radiologia. Outra coisa também importante que a gente tem que saber é que no setor de radiologia, nessa era, existia uma área escura, que era chamada de câmera escura, que era onde o técnico entrava, onde estava tudo escuro, só tinha uma luz de emergência, onde ele entrava lá para poder realizar esse processo de revelação da película, no lugar chamado câmera escura, que era a área molhada do setor de radiologia, onde o técnico trabalhava com os químicos, né? E aí tem a parte seca, que é onde as películas vão ficar para secarem, e aí depois será armazenada e entregar para esse paciente. Então, no setor de radiologia tem a área molhada e a área seca. Na área molhada, onde são realizados os processos de revelação dessa película com os químicos. Na área seca, onde vai ficar ali, onde não mexe com a água, com o químico, nada desse tipo aí para a película. Então, no processo de revelação, acontece o quê? A imersão no primeiro tanque de revelação, né? E aí dentro desse químico de revelador, existem algumas substâncias que fazem o processo de revelação. Então, esses cristais da camada de emulsão que eu expliquei para vocês, que fica na película radiográfica, os cristais de aleto e de iodeto de prata, quando inseridos dentro desse tanque de revelação, esses cristalzinhos eles deixam de ser aleto e iodeto de prata e passam a ficar enegrecidos, né? Eles são revelados e passam a virar prata metálica. É aí que começa a aparecer a imagem na película radiográfica, no processo de químico revelador. E aí vem outros tipos de agentes nesse químico revelador que fazem que essa película seja preservada. Existem solventes, agentes reveladores, agentes aceleradores, agentes preservativos.
tudo nesse químico de revelação. Então, é no processo de revelação que há a conversão dos cristais de haleto de iodeto de prata em prata metálica. E aí, a gente deixa ele um tempo ali, né, tendo a ação do químico revelador nos cristais dessa camada de emulsão da película radiográfica. A gente vai tirar agora, a gente vai inserir no segundo tanque, que é o tanque de lavagem, que é para a gente poder remover resíduos de químico de revelação para poder passar para a próxima etapa, que é a terceira etapa, que é a etapa de fixação. Então, na etapa de fixação, também existem agentes solventes, agentes fixadores, agentes acidificantes, agentes amortecedores, endurecedores. E aí, quando a gente emerge essa película no tanque de fixação, que é a terceira etapa, todos esses cristais que não foram sensibilizados pela radiação, que não viraram prata metálica, eles vão ser dissolvidos na etapa de fixação e aí também vai ser retirado todos esses cristais e só vai permanecer endurecidos os cristais que viraram prata metálica, ou seja, o desenho da estrutura que foi exposta aí à radiação. Ou seja, o desenho da mão vai aparecer, aí vai ficar os cristais que desenharam aí a mão na película radiográfica. Tirando, aí ficou um tempo no tanque fixador, nós vamos tirar e vamos inserir na quarta etapa, que é a etapa de banho final, que é a lavagem de novo, outro tanque de água com água corrente, que a gente vai remover resíduos de revelação e de fixação. Vai deixar a película aí sem resíduo nenhum de químico para poder ir para a quinta etapa, que é a etapa de secagem. E aí essa película vai ficar presa em colgaduras, né? Vai ficar pendurada, secando durante um tempo aí, para depois ser entregue para o paciente. Então, inicialmente, todo esse processo de revelação da radiologia convencional era feito de forma manual pelo técnico que ele ia inserindo nesses tanques aí, que são 5 tanques, para poder fazer o processo de revelação da película radiográfica. Só que aí, tempos depois, toda essa etapa aí de revelação ela foi um pouquinho modernizada. Aí passou de ser 5 etapas e ela passou a ser chamada de processamento automático ainda na radiologia convencional. Então, esses químicos aí onde nós, técnicos, tinha que ficar emergindo a película em cada tanque, passou a ser de forma automática. Então, aí foi criada uma processadora automática que a gente coloca a película numa bandeja de um lado da processadora automática. Essa processadora ela puxa a película através dos rolos, né, dos rolamentos, e aí dentro dessa processadora não são mais 5 etapas do processo de revelação. Ela só vai executar 4 processos de revelação, que é a etapa de revelação, no qual eu já expliquei para vocês, a etapa de fixação, aí vem a etapa do banho, né, que vai remover todo o resíduo de químico revelador e fixador, e aí por último a etapa de secagem, que é a própria processadora de revelação, ela tem ali um dispositivo que vai secar essa película e vai sair do outro lado da processadora. Então, de um lado, a película entra, passa pelos rolos, pelos tanques, revelador, depois passa pelo tanque do fixador, depois passa pelo tanque da lavagem e depois passa pela área de secagem, e aí do outro lado sai a película sequinha. E nesse processo aí automático da revelação convencional das películas, a gente começou a ganhar um pouco mais de tempo no processo de revelação dessas películas radiográficas. Então, dentro do processo de revelação convencional, nós tivemos uma modernização no processo dessa revelação. Inicialmente, nós tivemos processos de revelação manual, que nós, técnicos, mergulhamos a película em vários tanques de revelação e fixação. E aí depois, mais tarde, veio a criação dessa processadora automática, no qual a gente só insere a película de um lado numa bandeja e ela já sai sequinha e revelada do outro lado dessa processadora. Eu vou colocar para vocês também aqui a imagem, né, de um tanque revelador de forma manual. Aqui, ó. Você pode observar aí que são vários tanques, são 5 tanques. E agora, essa aqui é uma processadora automática, ó, onde a gente insere a película de um lado e ela sai do outro lado já sequinha e revelada.
e com isso a gente otimizou o tempo de processamento dessas películas radiográficas. Tá bom, gente? Então, por hoje a gente fica aqui. Nessa aula nós entendemos dos componentes que nós precisamos para poder produzir a imagem radiográfica e ser utilizado nesse processo de revelação. Nós entendemos também como é que é feito o processo manual e o processo automático dentro da radiologia convencional, de processamento convencional das películas radiográficas. Explica para vocês também que existe aí uma linha do tempo no desenvolvimento do processo de imagens digitais, né? De imagem radiográfica. Nós começamos pelo processo convencional, de forma manual, depois nós tivemos uma modernização no processamento de imagens, nós entramos na era digital, e aí nós começamos com uma modalidade chamada CR, e depois nós tivemos uma modalidade digital, que é a que está atual aí no mercado, que grandes hospitais utilizam já dessa tecnologia, que é a modalidade digital DR, que já não é mais tão longe da gente. A gente já consegue, em alguns hospitais de grandes cidades, Rio e São Paulo, encontrar setores de radiologia com um setor de imagem totalmente digital, totalmente interligado. A gente não utiliza mais cassete, mas a gente não coloca esse cassete numa digitalizadora, uma CR, para produzir imagem digital. Lá dentro da sala, após o disparo da radiação, já é produzida em tempo real no monitor do técnico ali a imagem radiográfica. E aí a gente ganha muito tempo nesse processo de revelação e na tomada de decisão para diagnóstico, para outros fins. Tá bom, gente? Então a gente fica aqui e até a próxima aula.